Olá, meu querido, minha querida, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, independente do horário que você esteja vendo este vídeo. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, vai dizer assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar a Tua palavra aos nossos corações, que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco neste dia, e que principalmente a Tua palavra venha encontrar guarida nos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A história do filho da viúva de Naim é uma história muito conhecida pelos irmãos que são leitores da palavra do Senhor. E existem algumas lições a respeito do filho da viúva de Naim que nós possamos tirar quando nós lemos essa história e quando nós entendemos algumas coisas. Naim ficava aproximadamente a 33 quilômetros de Cafarnaum. E a história aqui está narrando que uma mulher está fazendo o cortejo fúnebre do seu filho. E aqui o texto é bem claro quando diz que do seu único filho. E ela já tinha um agravante que a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher viúva. E o seu filho, no seu caso, o seu único filho, havia falecido. A história não narra o motivo da morte nem do menino, muito menos o motivo da morte do seu marido. Só narra que ela era uma viúva e que ela havia perdido o seu único filho. E nós entendemos que naquela época uma mulher era muito dependente do seu marido, muito dependente dos homens da casa. Então nessa situação, ela perde o seu marido e depois ela perde o seu filho. O texto está dizendo para nós que ela perde o seu mantimento, vamos dizer assim. Ela perde o seu sustento porque a mulher não trabalhava naquela época. A mulher era praticamente somente dona de casa para cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar das obrigações domésticas. Ela não saía para trabalhar como existem muitas mulheres hoje dos nossos dias. Então, além de ela perder o filho, além de ela perder o marido, ela perde também o seu sustento, ela perde também a forma, ela perde recursos, ela perde o seu dia a dia, o seu pão do dia a dia. Então a morte por si só já era terrível, mas essa morte iria agravar em muitas outras áreas da vida daquela mulher. E a Bíblia vai dizer que o cortejo fúnebre está acontecendo. Ela está carregando o seu filho para ser enterrado. E quando nós entendemos, nós estudamos um pouco a história, Naim, o cemitério de Naim ficava praticamente fora da cidade. Então ela está carregando o seu filho, ela está fazendo o cortejo fúnebre do seu filho para retirar da cidade, para enterrar o seu filho, enterrar o seu sonho, enterrar os seus recursos, enterrar a sua descendência, a sua linhagem.
Porque como que a linhagem do seu marido, como a linhagem do seu filho iria percorrer se o marido e agora o filho estava morto? E ela vai até esse cortejo. E ela acompanha esse cortejo do seu próprio filho. Com muita tristeza, com muita dor, com muitas lágrimas, obviamente. E uma grande multidão vai acompanhando ela. Porém, ela não sabia de uma coisa. Enquanto ela estava caminhando para enterrar o seu filho, Jesus estava vindo ao encontro. Porque Jesus estava entrando na cidade de Naim. Jesus estava no limite. Ela não sabia, vou repetir, ela não sabia que Jesus estava vindo ao encontro dela. E ela não sabia o que Jesus era capaz de fazer. Querido, eu já quero aplicar essa história, essa mensagem para a nossa vida. Quantas tristezas, quantas dores, quantos lutos em várias áreas da nossa vida nós temos passado. E muitas das vezes nós chegamos às nossas casas, nós chegamos às nossas famílias, ou muitas das vezes nas igrejas que frequentamos e falamos: hoje é o último dia, hoje eu vim para enterrar o meu sonho, hoje eu vim para enterrar o meu projeto, hoje eu vim para enterrar tudo aquilo que eu sonhava, eu vim enterrar hoje e deixar morto e sepultado. Porém, eu tenho uma notícia para você. Jesus está vindo ao seu encontro. Enquanto você está indo para sepultar, para enterrar aquilo que está morto, Jesus está te esperando lá no seu limite. Enquanto você está indo para sepultar, para enterrar, com luto, com morte, Jesus está te esperando no seu limite. Jesus tem um encontro marcado contigo. E Ele vem com alegria, Ele vem com vida, Ele vem com transformação, Ele vem com milagre. Aleluia! Ele vem com milagre para nós. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus encontra esse cortejo fúnebre, Jesus para o cortejo. E ele vê a situação da mãe, ele se compadece da situação dela. Ele se compadece, ele tem compaixão por aquilo que aquela mãe está passando no momento. Ei, querido, quantas das vezes nós vemos os nossos irmãos, nós vemos as nossas irmãs passando por situação difícil e nós não temos compaixão muitas das vezes. Nós não se compadecemos pela dor do outro. Jesus está nos dando uma grande lição aqui, referente ao filho da viúva de Naim. Ei, tenha compaixão para com o outro. Tenha compaixão para com o seu próximo. E quando Jesus chega para ela, Jesus fala: não chores. Muito provavelmente ela não entendeu isso. Como assim, não chorar? A minha esperança, o meu filho, tudo que eu tinha planejado, está morto e eu estou indo enterrar. Você vem falar para mim: não chores. Mas ela não sabia que aquele que tinha parado o cortejo fúnebre, aquele que tinha parado aquela multidão, ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é aquele que dá a vida. E quando ele para, ele toca no esquife, chega no jovem e fala: jovem, levanta. Ele está dizendo: aquilo que estava morto, aquilo que você veio enterrar, aquilo que você veio sepultar, eu estou dizendo para você: volte a sonhar hoje. Ressuscita hoje. Coloca em prática os planos hoje. Levanta. Se você tinha deixado a sua família de lado, Jesus está falando: pode orar, porque a sua família vai levantar. Se você já tinha entregado o seu filho para as drogas, para a prostituição, para esse mundo, Jesus está parando o cortejo hoje para dizer para você: pode orar, para de chorar, porque ele vai levantar. O seu marido vai levantar. A sua casa eu vou guardar e eu vou levantar. O seu ministério eu vou levantar. Então não chores. E aquilo que você veio enterrar, você vai voltar com ele, mas não vai voltar morto. Vai voltar com vida, vai voltar falando e vai voltar glorificando o nome santo do Senhor. E quando Jesus dá a ordem, até a morte obedece.
ou glórias. Quando Jesus dá a ordem, até a morte obedece. E de repente, o filho levanta, o filho ressuscita e começa a falar, e as pessoas que estavam em volta começam a glorificar o nome do Senhor pelo milagre que eles tinham acompanhado, pelo milagre que eles tinham visto naquela hora. Querido, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Aquilo que Jesus vai fazer na sua vida não vai ser para minha honra, não vai ser para sua honra, não vai ser para a glória do homem. Não, mas aquilo que Jesus vai fazer na minha vida, o que vai fazer na sua vida, na minha casa, na sua casa, será para que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Porque quando esse jovem se levantou e começou a falar, Jesus entregou ele para sua mãe. E todo o povo que viu começou a glorificar o nome do Senhor pelo milagre, pela providência, pela transformação, pela nova história que tinha agora na vida daquela mãe, na vida daquele filho. Ei, querido, o plano não está morto, o plano não está enterrado, você não vai entregar os pontos, porque se você pensou que iria vir só para entregar os pontos, só para enterrar tudo aquilo que você tinha planejado, todos os sonhos, a família, o filho, a esposa, Jesus está parando hoje. Jesus veio ao seu encontro para dizer: não chores, eu vou dar vida, eu vou levantar de novo, e quando eu fazer na sua vida, todas as pessoas que virem vão glorificar o nome do Senhor e saber que só o Senhor é Deus na minha vida e na sua vida. Fique com essa palavra e não esqueça, Jesus está vindo ao meu e ao seu encontro. E que nós possamos tirar lições para a nossa vida, lições para o nosso dia a dia. Assim como foi com o filho da viúva de Naim, Jesus pode fazer na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. Em nome de Jesus o Cristo. Amém.